Por muito tempo eu achei que o problema era o inglês, mas eu percebi que o que me travava mesmo era o medo de errar. E foi quando eu comecei a enfrentar isso que o speaking começou a fluir. Tem uma coisa que eu aprendi é que entender inglês e falar são duas coisas completamente diferentes. E eu aprendi isso bem na hora de usar. Tava conversando com uma pessoa sobre um perrengue de um ônibus que tava atrasado quando eu tava viajando. E na hora de a conversa entrar num rumo mais pessoal, eu simplesmente travei. Eu sabia o que dizer, as palavras estavam ali na minha cabeça, mas elas simplesmente não vieram. E aí bate aquele desespero, né? Porque você tá ali no meio da conversa e o seu cérebro simplesmente buga. E aí depois desse dia eu decidi. Ok, o meu inglês funciona, mas não do jeito que eu gostaria. E eu preciso melhorar isso. E aí eu pensei, como é que eu posso colocar a língua na minha rotina com naturalidade e também sem ter ela disponível ali pra mim só quando eu quisesse usar, mas ter algo de fato imersivo. E aí eu comecei a testar algumas práticas e encaixar na minha rotina. Algumas coisas eu já fazia, mas fazia em português e aí eu virei a chave pra fazer elas em inglês. E aí o mais legal disso é que você percebe em dado momento que a sua cabeça começa a pensar na outra língua. Se você chegou agora, esse é o segundo vídeo da série sobre como eu tô evoluindo no inglês de forma leve. E a ideia aqui também não é que eu seja professora, eu não sou professora. Eu só tô registrando e te mostrando pra você se inspirar e fazer aí do seu lado também. No primeiro vídeo eu mostrei a minha rotina, quais são os 4 passos que eu incluí, assistir vídeos em inglês, fazer journaling, fazer aulas de conversação e ler livros em inglês. Como eu incluí isso na minha rotina sem pesar demais. E aí, nesse vídeo eu vou te explicar como é que eu tô fazendo pro inglês virar fala. Porque pra mim o que mais me incomodava no começo é isso, assim, eu entendo tudo, mas na hora de falar o raciocínio simplesmente não vem. Eu sentia que o meu ouvido tava em um nível e a minha fala tava em outro, sabe? Também sentia falta de vocabulário pra me adaptar a certos contextos, então eu posso parecer informal demais pra determinadas conversas, mas é justamente essa ampliação do vocabulário que a gente vai trabalhar. Então se você entende tudo, assim como eu, mas trava na hora de falar, fica aqui comigo porque eu sei exatamente como é isso. Então pra dar um pouco de contexto, mas eu explico isso um pouco melhor no vídeo anterior, eu coloquei a minha conta do YouTube, né, eu zerei o algoritmo dela, mudei a localização para os Estados Unidos e coloquei a língua oficial desse perfil em específico como inglês, pra eu poder usar só nessa conta, eu tenho várias, né, e assistir vídeos só em inglês ou em outras línguas. E aí a ideia disso é não só assistir os vídeos e treinar o ouvido, mas também ver como as pessoas falam, porque fica, normalmente é de uma forma mais natural do que quando você vai assistir um filme, por exemplo, porque os filmes têm roteiros prontos. Então no YouTube, você consegue ver as pessoas falando mais naturalmente, usando as expressões mais naturais da língua em si. Então isso ajudou muito a treinar o meu ouvido e me ajudar a raciocinar melhor e ter mais background, assim, pra conseguir responder com mais naturalidade. Então basicamente é isso. Quando você escuta, a gente aprende a falar assim, né? Quando a gente é criança, a gente escuta os nossos pais, vê as pessoas falando, vê as pessoas mexendo a boca, então a gente faz uma certa leitura labial também, e a gente aprende a falar imitando. E é basicamente pra isso que serve assistir os vídeos em inglês. Outra prática que também me ajuda bastante é, não sei, eu acho que todo mundo tem isso, eu espero que sim, porque senão eu sou muito doida, mas sabe aquela voz que a gente tem na nossa cabeça, que a gente fica fazendo as coisas, do tipo, eu preciso resolver isso, preciso fazer aquilo, preciso ir no mercado, preciso... Enfim, todo aquele papo que a gente fica na cabeça assim, eu tento agora fazer ao máximo ele em inglês. Então, isso ajuda muito a velocidade do raciocínio. É como um músculo, assim, né? Então, a velocidade do raciocínio vai melhorando e ele vai ficando cada vez mais rápido. Então, fica cada vez mais fácil e otimizado o seu raciocínio em inglês. Outro passo que eu falo lá no primeiro vídeo é sobre fazer o journaling. E aí, basicamente, é sobre você escrever. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor, no próximo vídeo eu vou falar especificamente só do journaling, mas a ideia aqui é que você escreva os seus pensamentos para você construir o seu vocabulário e usar o que você aprendeu, o que você ouviu e o que você leu e colocar essa coisa para fora. Só que falando também. Então, você pode, no momento em que você tá ali escrevendo, você falar em voz alta o que você tá escrevendo. Que aí você pensa, você fala e você escreve. Então, esse fluxo fica mais rápido também e você vai criando esse caminho dentro da sua cabeça. É basicamente você escrevendo como você falaria com uma outra pessoa. Um dos 4 passos que eu falo lá no primeiro vídeo também é sobre você ler. Mas basicamente a ideia é que você leia
porque quando a gente tá lendo, a gente consegue ver mais palavras, sabe? A gente consegue, mais do que quando uma pessoa tá falando, quando a gente tá lendo, a gente vê as construções mais robustas. Quando a gente escreve, é um raciocínio um pouquinho mais robusto, né? Então a gente vê mais palavras e a gente consegue absorver melhor essas palavras. E a ideia aqui também é que quando você estiver lendo, você leia em voz alta. E isso ajuda também você, além de exercitar a própria leitura em si, mas exercitar a sua fala também. E aí a ideia aqui é, além de se acostumar com a organização das palavras, a organização das expressões, como colocar as expressões, como usar a língua em si, mas reconhecer também, conhecer, né, palavras que você ainda não conhece. Então é muito rico, assim, pra você ver a aplicação da língua. E aí, além disso, o que eu tô fazendo também é fazer aula de conversação pelo menos uma vez por semana. E aí são 50 minutos. Eu faço na Preply, que é uma plataforma super legal. Ela tem uma IA que você consegue acompanhar como foi a sua aula, ver as palavras que você teve uma pronúncia boa, outras que você precisa treinar, que acontece. Ela mostra também as novas palavras que você aprendeu dentro dessa mesma aula e mostra também se você falou, quem teve maior tempo de fala, né? Se foi você ou se foi o professor. E aí a ideia é que você vá trabalhando com o seu professor para você ter cada vez mais tempo de fala. E aí eu indico muito a Preply, que realmente eu tenho gostado muito. Você pode escolher o professor de qualquer lugar do mundo para te ensinar qualquer língua e tem aulas de todos os preços. Então você consegue escolher a pessoa, se ela é nativa, se ela ensina a língua materna dela ou se ela usa como uma língua estrangeira, mas enfim, são todas pessoas qualificadas para te ensinar ali dentro. Então é legal porque a troca também acaba sendo cultural, né? Eu, por exemplo, tô fazendo inglês com uma mulher que mora em Lesotho. E aí o legal é porque a cada aula eu sinto que eu tô evoluindo. Primeiro porque eu consigo ver ali na inteligência artificial da Preply. E segundo porque a cada aula eu sinto que eu consigo usar mais o vocabulário que eu aprendi ao longo da semana ali, vendo os vídeos no YouTube, lendo, então eu tô usando o que eu tô aprendendo todos os dias. Eu acho que é por isso que, além de ficar leve, funciona muito. Ai, mas eu tenho vergonha de falar. Gente, eu tenho vergonha de falar em português. Como é que eu não vou ter vergonha de falar em outras línguas? Mas a ideia aqui é você pensar exatamente isso. Por exemplo, eu não falo perfeitamente nem o português, que é a minha língua materna. Existem palavras que eu não sei. Existem verbos, por exemplo, que eu não sei conjugar porque eu não uso. Então, qual é o problema de você praticar errando também? Porque eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente é criança, a gente não tem esse medo de errar e a gente aprende a falar dessa forma, testando, imitando, tentando colocar ali o que a gente aprende, né? Sabe? A gente não precisa também dessa pressão toda nesse lugar. E outra coisa também que é muito importante é entender que destravar a fala é um processo, porque a gente precisa exercitar esse tipo de raciocínio. A sua cabeça tá 100% acostumada a raciocinar na sua língua materna. Você fala sua língua materna em casa, com seus amigos, no trabalho, todos os ciclos que você frequenta, você usa essa língua materna e até dentro da sua própria cabeça você usa. Mas a ideia é exercitar esse raciocínio dessa forma. E entender também que de um dia pro outro você não vai acordar fluente, né? Porque primeiro que também você nasceu, foi ali trabalhando a sua fala e quando você virou uma criança, você conseguiu reproduzir algumas palavras. Então aqui é basicamente esse mesmo raciocínio. Você não vai acordar de um dia pro outro fluente, mas é um passinho a cada dia. E acho que mais que tudo, assim, é ter a famosa falta de vergonha, o que pra mim é um pouco difícil, mas ajuda a gente a soltar um pouco, sabe? No próximo vídeo eu vou falar sobre uma das partes que tem mais me ajudado nesse processo, que é o journaling, e como escrever todos os dias em inglês tem me ajudado a pensar mais rápido, a fixar as palavras e saber melhor como usar. E também tô usando o chat GPT para, além de acompanhar a minha evolução, ter correções ali e eu entender como posso melhorar, como eu posso me expressar melhor na minha próxima entrada do meu journaling. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá e assiste, porque é de lá que eu tô partindo.